as nossas palavras, o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, fica melhor. Coisa boa a gente reunido em culto. Quando a gente considera Deus, o nosso jeito de tratar os outros fica melhor. Porque a gente está considerando o amor do Senhor sobre nós, a gente está considerando a misericórdia dele sobre nós. Quando a gente considera quanto o nosso semelhante é amado por Deus e que Jesus Cristo morreu por ele, Jesus Cristo morreu por você, eu te trato melhor. Quem sou eu para tratar mal aquele que é amado pelo Criador? Não é? Só que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que fazem com que a gente dê uma relaxada nessas coisas. E nós hoje vamos tratar de uma coisa que é interessante nas nossas vidas. Triste, mas interessante. Que é a questão da superficialidade. Você já parou para pensar como nos nossos dias a gente vive a superficialidade? Você já parou para pensar como nós somos superficiais nos nossos relacionamentos interpessoais? Você já parou para pensar como a gente não se aprofunda numa amizade? E a gente inclusive toma até cuidados para não fazer perguntas pessoais. Já parou para pensar nisso? Que a gente não fica perguntando, a gente não faz perguntas pessoais, porque pode ofender, a pessoa pode não gostar muito disso, e a gente não se aprofunda nos relacionamentos. Tanto é que às vezes a gente chama de amigo uma pessoa que a gente não sabe nem onde mora, e a gente diz, fulano de tal é meu amigo, então por favor, passa para mim o endereço dele, eu não sei onde ele mora, eu sou amigo, mas nem tanto assim, não sei onde ele mora. E hoje, com os números de telefone no nosso celular, que só aparece o nome, a gente não memoriza o número de telefone. Na verdade, o seu número de telefone é nem da minha esposa, pensando bem. Grave isso. Se um dia eu me perco e eu preciso ligar para ela, não sei o número de telefone dela. E se o meu telefone acaba a bateria ou estraga, o que é muito comum, a gente tem relacionamentos e atitudes que expressam superficialidade. Obrigado, irmão. Por que isso acontece na nossa vida? Por que somos tão superficiais? Uma das coisas é o tempo, a utilidade do tempo. E quando a gente tem muitas coisas para fazer, a gente vai fracionando o tempo e a gente reserva tempo para as coisas que a gente considera mais importantes, e as coisas que são menos importantes a gente dá uma passadinha. Eu fui pastor de igrejas pequenininhas, igrejas com 80 membros. Fui pastor de uma igreja com 44 membros, lá em Piedade, São Paulo. A gente fazia o culto e a escola dominical de manhã. Explico. A abertura da escola bíblica dominical não tinha, era culto. Fazia um culto e em seguida a escola bíblica dominical. E a gente, às vezes, depois da escola dominical, fazia um almoço na igreja. Que negócio que a gente chama de junta-panela. Com pouquinha gente funciona bem, que é uma beleza. Com muita gente ainda não fiz, não. Mas fica a dica, quem sabe um dia desse a gente faz um junta-panela depois da escola bíblica, não é? Pode funcionar. Eu acho que vocês já fizeram, né? Bom, é muito bom fazer isso. Mas lá tinha uma rotina que era assim, fazer escola bíblica dominical, logo depois do culto, e durante o dia a gente ia fazer visitas. Gente, eu ia fazer visita na casa dos irmãos, e passava na casa, eles tomavam café, conversava, e depois ia fazer visita na casa do outro, e na casa do outro. Mas eram 44 membros, então eram, se eu não me engano, 8, 9 famílias. Tranquilo, dava para visitar. A igreja toda num dia. Agora, com 400 membros, não dá para visitar tudo num dia. Não dá para visitar. Se a gente tiver pouco tempo, a visita é uma passadinha, que não dá nem para considerar como visita. Como que vai considerar como visita? Olá, bom dia, tudo bem com vocês? E aperta a mão, olha, eu preciso ali visitar outra pessoa, e vai rapidinho. Irmãos, olhem para que tenhamos mais pastores, para que a gente possa dividir melhor isso. Porque a correria é demais.
E as visitas acabam ficando superficiais. Se uma visita exige um pouco mais de atenção, aí as outras visitas ficam para depois. É assim a correria de um pastor. Pode pensar que coisa, mas você também deve ter a sua correria. Quantas coisas você tem que fazer durante o dia? Levar os filhos na escola, buscar os filhos na escola, trabalhar, a sua rotina de trabalho normal, e com certeza o seu chefe quer arrancar o seu couro, eu sei disso. E então você tem que trabalhar muito. E a gente vai fazendo tudo com pouco tempo e cada vez mais superficial. O Senhor Jesus traz para nós uma lição muito interessante sobre a palavra de Deus, sobre a parábola do semeador. Você pode ligar para mim o controle? Obrigado. A parábola do semeador, como nós meditamos na semana passada, o semeador saiu para semear e parte das sementes caiu em solo que era à beirada de caminho, aquele solo compactado, lembra? Daí agora, outra parte da semente caiu no solo rochoso, caiu sobre a rocha. Obrigado. O semeador saiu a semear e outra parte da semente caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Do mesmo modo que a semente anterior, o solo anterior, que é beira de caminho, esse solo de rocha aí não expressa as pessoas que são convertidas, realmente comprometidas com o Senhor. Vamos pedir ao Senhor um pouquinho de ajuda para a gente meditar nesse texto. Pai, eu sei que o Teu Santo Espírito está aqui, eu louvo o Teu nome por isso. Nós precisamos, Pai, da ajuda dEle para meditar nesta palavra. Ajuda, Pai, para mim, que vou trazer a palavra para os meus irmãos, e ajuda para os meus irmãos, para que possam, Pai, absorver o máximo, Senhor, desta palavra. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a gente mantém cerca de 5% do que a gente ouve? Isso é tremendamente frustrante para quem é pastor, porque é bem possível que em 72 horas, ou seja, lá para quarta-feira, você não se lembre mais nada do que a gente falou aqui, ou talvez uns 5% do que nós falamos aqui, sabia disso? Isso é normal, todos nós temos isso. Por isso que a gente usa anotações, tem os slides. Inclusive, se você quiser os slides, manda para mim o seu e-mail, ou até pelo WhatsApp também, eu posso passar para você os slides, para você se lembrar. Mas isso ajuda por um tempo, para você lembrar até a reunião do grupo familiar, que vai ter na quinta ou na sexta-feira, conforme o seu grupo familiar, e você vai meditar, né? Vai fazer uma meditação baseada neste texto que nós estamos meditando hoje. Então isso pode ajudar. Mas o fato é que, ainda que você prolongue a lembrança, a tendência é da gente esquecer mesmo. Esquecer o que a gente meditou. Se eu perguntar para você, você lembra que nós estudamos na quarta-feira? Por falar em quarta-feira, eu quero convidar você para meditar com a gente aqui nas quartas-feiras. É bem complicado eu dizer que está muito bom, porque sou eu que estou trazendo os estudos. Mas os irmãos que estão participando podem me ajudar aí, tá bom? Gente, nós estamos estudando sobre relacionamento e está muito bom, está muito gostoso. O pessoal tem participado bastante e eu tenho aprendido muito, tá certo? Convido você, se você puder, não fique em casa assistindo TV, tá bom? Não fique ali aquecendo o sofá, não. Venha para cá meditar com a gente. É uma horinha das 7h30 às 8h30. Na verdade, às vezes eu passo um pouquinho, uns 15 minutos assim, mas estou me esforçando para fechar em 1 hora, tá bom? A nossa meditação de quarta-feira. Venha participar com a gente, está sendo muito bom. Você lembra que a gente meditou na quarta-feira passada? Quem lembra?
Teoria comprovada. Está vendo? Teoria comprovada. Não lembra. Por que isso acontece? Porque a nossa cabeça recebe muitas outras informações e não acumula. O que acontece? Recebe novas informações, a informação tende a apagar a informação antiga. Então, quando o semeador sai para semear, a semente que cai em solo rochoso, ou cai na rocha, preciso explicar isso. Porque assim como eu, você vai ter a lembrança daquele quintal com pedras, e que cresceu uma planta naquele quintal com pedras, e é difícil de arrancar, porque ela penetrou embaixo das pedras, e criou uma raiz debaixo das pedras, e para arrancar aquilo, você tem que arrancar as pedras para arrancar a planta. Não é esse o caso. Esse caso que o Senhor Jesus está falando, é uma característica daquela região, que tinha uma camada de pedra debaixo de muitos campos ali. Era uma camada de pedra extensa, e a terra por cima daquela camada de pedra era fininha. Então a semente que caía nesse tipo de solo brotava logo, porque a terra era pouquinha, e a planta crescia, mas porque não tinha raiz profunda, quando vinha o sol e secava a umidade que tinha naquela pouca camada de terra, a planta morria queimada. Não tinha raiz profunda, a raiz não afundava ali. Dessa mesma maneira, somos nós, quando nós não damos uma atenção extra para aquilo que realmente importa nas nossas vidas. Nós somos superficiais em muitas coisas, mas não devemos ser com a palavra de Deus, que é palavra para as nossas vidas. Quero convidar você a perceber isso. As pessoas que são comparadas a esse terreno, elas recebem com alegria a palavra, e dizem que palavra maravilhosa, cumprimentam ali na porta e dizem: pastor, que palavra abençoada, nunca tinha percebido isso, e recebem com alegria a palavra. E a gente diz: opa, agora surtiu efeito, agora vai. Mas creem por apenas algum tempo. Isso não é sinal de conversão, isso é sinal de convencimento. A pessoa foi convencida por algum tempo, mas creem só por algum tempo. E então, quando vêm as provações, quando vêm as dificuldades, essas pessoas abandonam tudo, deixam de crer. Aquela verdade toda que recebeu com alegria passou, acabou. Então precisamos entender o que acontece. Não tem raiz. Não tem raiz. A raiz não aprofunda. Isso faz mal para nós em todos os sentidos. Imagine um relacionamento entre marido e esposa que não tem raiz, que não se aprofunda. Marido e esposa moram há 20 anos juntos, são casados há 20 anos, e o marido ainda não abriu seu coração para a esposa ainda não abriu o coração para o marido. Eles não têm um relacionamento onde eles tenham profundidade, não sabem muito um do outro. Eu não pergunto nada para ela não perguntar nada para mim. Se eu contar para ela quem eu sou, nosso casamento acaba. Tem que ter profundidade, tem que ter relacionamento que aprofundem as raízes. Eu quero meditar com vocês no Salmo 119. Não precisa ficar assustado. Salmo 119 é o maior salmo, com 176 versículos, mas nós não vamos ler todo o livro e não vamos meditar versículo por versículo, tá bom? Mas eu quero meditar com vocês nesse tema, desenvolvendo vidas comprometidas com a palavra de Deus, que é a essência do Salmo 119. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Eu lerei do versículo 1 ao versículo 16.
nós meditaremos neste tema. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os seus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Ele termina o versículo de número 16, dizendo: não me esquecerei da tua palavra, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. É uma promessa que ele faz, e durante todo o salmo ele vai dizer: como que eu não vou me esquecer da tua palavra? Como que eu vou ter profundidade na tua palavra? O texto que nós lemos que o Senhor Jesus Cristo falou, ele disse: a palavra, a semente que cai sobre a rocha, não tem raiz profunda. Então vem o sol, tal como as dificuldades da vida, e mesmo tendo recebido a palavra com alegria, por não ter raiz, quando vem as dificuldades, a pessoa abandona tudo. Bom, o que nós vamos aprender com o salmista hoje, irmãos? É lição para mim e para você. Como que a gente pode ter raiz profunda? Como que a gente vai manter essa promessa de não me esquecer da palavra? Não me esquecerei da tua palavra. Primeiro, mantenha o compromisso, mesmo rodeado de armadilhas. Você vai dizer assim: minha vida é cheia de perigos, a minha vida é cheia de perigos, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que pisar em ovos lá onde eu trabalho, pessoas querem me seduzir, pessoas querem ver o meu mal. Ele diz assim, leia comigo, versículo 61 do Salmo 116: laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Pessoas perversas estão armando armadilhas para mim, contudo eu não me esqueço da tua lei. Eu prometi lá no versículo 16 que não me esquecerei, e mesmo que tenham armadilhas para mim, eu não vou me esquecer. Versículo de número 83: mesmo cansado, eu vou me manter fiel aos seus decretos, às suas leis. Vamos ler comigo esse versículo? Já me assemelho a um odre de fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Ele está dizendo, no contexto ali desse versículo, ele está dizendo: Senhor, eu estou esperando a sua ação na minha vida. Talvez alguém poderia dizer: há quanto tempo esperamos a volta do Senhor Jesus? Há mais de 2000 anos. Estamos esperando há mais de 2000 anos e ele não veio? Você acha que ele ainda vem? As pessoas se cansam. Quantas pessoas aqui esperam a cura física por tanto tempo? Quantas pessoas aqui, talvez irmãs, esperam a conversão do marido, a conversão da esposa, a conversão dos filhos, a conversão dos pais? E o cansaço pode tentar vencer você. Mas o que o salmista diz? Eu prometi a Deus que não me esqueceria da tua palavra. Lá no versículo 16: e eu não vou me esquecer, mesmo diante do cansaço.
não é para você dizer eu estou cansado. É para você perseverar, mesmo diante do cansaço. Aprofunde as suas raízes. Passar por perigos é terrível. Mas, versículo 109, o salmista nos diz. Vamos ler comigo? Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Passa por perigos, mas eu não me esqueço da sua lei. Senhor, eu sei que querem tirar a minha vida. Talvez você poderia dizer, pastor, esse versículo seria bom para os missionários que estão lá na Arábia, que estão lá no Oriente Médio, que estão lá na Ásia pregando o Evangelho. Aqui a gente não corre risco de morrer, né? Aqui a gente não corre risco de vida. Mas a verdade é que, ainda que corresse, se você estivesse correndo risco de vida, você se afastaria do Senhor? Você veria nisso um motivo para você dizer, Senhor, olha, eu fui fiel até aqui, mas agora chega, isso é difícil demais para mim. Será que tem um sol tão forte assim, que talvez seque as suas raízes? Se você tem raiz profunda, você enfrenta o perigo. Você enfrenta o perigo, mesmo que isso seja uma ameaça de vida, para poder continuar sendo fiel. Mesmo diante do desprezo, pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. A gente poderia falar de Davi, um menino. O profeta Samuel foi lá na casa do pai de Davi. O nome do pai de Davi era Jessé. Ele falou, Jessé, o Senhor me disse que vai ungir um novo rei, e eu vou ungir um dos seus filhos. Jessé manda o filho mais bonitão. E chega lá, aquele rapaz bonitão, possivelmente alto, não é? Com um porte de guerreiro. E aí Samuel fala, com certeza é esse. E o Senhor fala para ele, olha, você está olhando para a aparência, mas Deus vê o coração, não é esse. O próximo, não é esse. O próximo, PhD, sabia tudo, inteligente toda a vida, não é esse. Foram todos. E aí, antes de sentar à mesa para jantar, Samuel falou, não tem mais filhos? O Senhor falou que é um filho seu? Tem que ser. Ah, tem, mas ele não está lá cuidando das ovelhas, que só prestava para aquilo. Está lá cuidando das ovelhas. Chama ele. Quando chamou, entra no recinto, aquele menino, como diz lá a escritura, né? Cabelos, né? Bonitinho, olhos amendoados, vai dizer lá o texto, né? Que era cara de menino, né? E então o Senhor diz, é esse. E o menor dos filhos, o mais fraquinho, era o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer, Deus escolhe os fracos para humilhar os fortes. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E mesmo diante do desprezo, conhecedor dessa palavra, você não se esquece dos preceitos do Senhor, você se mantém firme. Prometi que não vou me esquecer, Senhor, e estou aqui. E o salmista vai até o final, e no versículo de número 176, e agora funciona aqui. Bom, no versículo de número 176, abre lá comigo. Márcio, dá um cliquinho lá para mim. É que não funcionou aqui o controle. Isso. Ele diz, ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ele anda longe do pastor, mas ele não se esquece dos mandamentos. É esse. Obrigado. Já parou para pensar que às vezes a gente depende desse ambiente de culto aqui para a gente estar firme?
Já parou para pensar que a gente vem todo domingo buscar a presença do Senhor como que para carregar as baterias, para a gente enfrentar uma semana de luta? Mas ainda que falte esse momento, a gente não pode se esquecer da palavra do Senhor. É por isso que nós insistimos com os irmãos. Se você se lembra da palavra do Senhor, medita nela durante a semana, medita nela lá na sua casa, tenha a Bíblia na cabeceira da sua cama, ali debaixo do travesseiro. Eu sei que tem muitas pessoas que dormem com o celular, dormem com a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus ao seu alcance, para que você, mesmo como ovelha desgarrada, mesmo longe do pastor, veja, pastor com letra maiúscula, que é o Senhor Jesus, muitas vezes se sentindo longe dele, e ele não está longe, ele não está longe. Em Mateus capítulo 28 ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não me esqueço da tua palavra, eu não me esqueço da tua palavra. Como é que a gente faz para não se esquecer da palavra? Você precisa dar prioridade para a palavra. Uma vez um pastor falando disso, ele falou: quando alguém diz para você, eu não tenho muito tempo para ir na sua casa, eu não tenho muito tempo, falar isso para a mãe, isso é um crime mortal. Falar para a mãe, eu não tenho tempo para ir na sua casa. Eu quero dizer para você, no tempo que eu era seminarista, eu já estava mudando isso. Mas houve um tempo em que pastor bom, profissional bom, era aquele profissional com a agenda cheia, que não tinha tempo para nada. Vamos fazer uma reunião, deixa eu ver aqui minha agenda, e passa a folha, passa a folha, passa a folha. Eu vou ter um tempo daqui 2 meses. Isso não é sinônimo de gente importante para Deus. Sinônimo de gente importante para Deus é aquele que tem tempo para Deus. Porque quando eu digo que eu não tenho tempo para alguém, eu estou dizendo que ele não é minha prioridade. E se você diz para Deus: Senhor, eu não tenho tempo para o Senhor, você está cometendo um grande erro de dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor não é a minha prioridade. O salmista sabia muito bem o que ele estava dizendo. Eu quero convidar você para a gente dizer como disse o Senhor Jesus. Como disse ele? Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor Jesus Cristo falou isso para os discípulos quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, pregando a palavra de Deus, o reino de Deus para ela. E os discípulos chegaram com comida e falou: mestre, vem comer. E ele não quis. E então ele falou: será que tem outra comida? Ele diz: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Deixava de comer para fazer a vontade de Deus. Ele deixava de comer para trabalhar para o reino de Deus. Você está dando prioridade para a vontade de Deus? Ou tem outras coisas tomando a prioridade na sua vida? Não estou dizendo que todos têm que se tornar pastores, todos têm que se tornar missionários, mas todos nós temos que dar na nossa vida prioridade para Deus. Tá bom? Aprofunde as suas raízes. Não tenha uma vida rasa na presença de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém?